Bom dia a todos. É um prazer receber vocês no 6º evento realizado pela ABA neste ano, o Branding at ABA 65 anos e Record, sendo realizado em formato virtual e transmitido ao vivo. Inicio este evento agradecendo a Record, nossa parceira, por ser a co-curadora deste evento, junto ao Comitê de Branding e Conteúdo da ABA, e por nos oferecer hoje essa linda casa e estúdio para a sua realização. Queria agradecer, dar um muito obrigada de coração para o Alarico Naves, Paulo Itabaiana e ao diretor nacional de marketing, Fabiano Freitas, por terem proporcionado tudo isso para a gente hoje. Aproveitamos para informar que a Record está concorrendo ao Prêmio Caboré 2024 na categoria Produtor de Conteúdo. Não deixem de votar na Record, claro. Convidamos vocês a assistirem o filme institucional da Record. Vocês estão prontas? O Branding at ABA 65 anos e Record é um evento que já faz parte do calendário da ABA há alguns anos e é muito importante diante das transformações sociais, culturais e tecnológicas que estamos vivendo e que impactaram diretamente na construção das marcas, que precisaram redefinir as suas estratégias de marketing e comunicação para se conectarem com um novo consumidor e, principalmente, seus posicionamentos. O cenário contemporâneo exige que sejamos mais do que anunciantes. Nós precisamos ser agentes de mudança. Inteligência artificial, ESG e brand safety não são apenas termos do momento. São pilares que definirão o futuro das marcas e o impacto que elas deixarão na sociedade. E são esses pilares que moldam o branding no mundo contemporâneo, que iremos refletir hoje aqui, dos desafios às oportunidades. Agradecemos mais uma vez à Record pela parceria de naming rights desse importantíssimo evento e também ao nosso cotista bronze, UOL. Aproveitamos também para dizer um muito obrigada de coração para os nossos parceiros estratégicos de 2024. Banco do Brasil, Bradesco, Diageo, FSB Comunicação, Google, IDTBWA, Cantaribop Media, OnBus Digital, Samsung Ads e UOL. E aos nossos parceiros de mídia, Alfa FM, Amigos do Mercado, Blog do Adonis, Exame, grandes nomes da propaganda, Grupo Metrópolis, Kiss FM, Meio e Mensagem, Nova Brasil, Plurale, Propmark, Record News, Top FM. E aos nossos parceiros apoiadores, 4x4 Propaganda, Amelie Consulting, Gold Media, Grupo Croma, Social Data, The Group e Zimes. Fiquem à vontade para enviar as suas perguntas pelo chat, por aqueles que estão online. Agradecemos aos painelistas e moderadores que aceitaram esse nosso convite para estarem aqui hoje nos estúdios da Record, compartilhando seus conhecimentos e experiências. Por favor, cumpram seus tempos de apresentação, combinados com a gente, porque com isso a gente vai conseguir cumprir o programa com a máxima eficiência. Pontualidade é um valor da ABA. Convidamos vocês a assistirem agora o vídeo institucional comemorativo aos 65 anos da ABA, criado pela IDTBWA.
Convido agora André Killing, presidente do Comitê de Branding e Conteúdo da ABA e Global Executive Marketing Manager, Brand e Consumer Insights da Balduco, para suas palavras iniciais. André, por favor. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos e obrigado pela sua presença no Branding at ABA 65 anos e Record. O Comitê de Branding e Conteúdo da ABA, junto com a Record, preparou com muito carinho o encontro de hoje, para que esse seja muito mais do que um evento, um espaço de reflexão e transformação. A inteligência artificial está expandindo as possibilidades em torno do branding e da produção de conteúdo. As marcas se conectam com os consumidores de forma mais eficiente, personalizada e dinâmica. No nosso primeiro painel, Inteligência Artificial de Forma Ativa, vamos falar sobre as inúmeras oportunidades que a IA traz para o marketing. Fazer previsões, acelerar análises complexas, identificar padrões, criar e recomendar, nos ajudando a tomar decisões mais estratégicas e eficazes. Além do bloqueio, estratégias proativas para garantir o brand safety. Nesse segundo painel, falaremos sobre os desafios de garantir um ambiente digital seguro e adequado para as mensagens das nossas marcas. E quais ações proativas podemos ter. Por fim, nosso terceiro painel, integrando ESG na estratégia de branding, desafios e oportunidades. Vamos refletir sobre o papel das marcas na construção de um futuro mais justo, sustentável e responsável. E como isso contribui para a relevância e reputação. É um privilégio enorme estar do lado de tantos profissionais brilhantes e eu tenho certeza de que sairemos daqui mais inspirados, com novas perspectivas que nos movam em direção a um marketing mais responsável e humano. Um excelente evento a todos. Obrigado por suas palavras, André. Seguindo agora a nossa programação, nosso primeiro painel será sobre inteligência artificial de forma ativa e contará com a participação de Ana Flávia Ribeiro, Head Sales do MIT Sloan Management Review Brasil, que eu já convido para o palco, Lúcia Bittar, conselheira da ABA e vice-presidente do Comitê de Branding e Conteúdo da entidade e diretora de Marketing e Channel da Samsung Galaxy, e Paula Ercoli Baulel, líder do GT de Inteligência Artificial da ABA e Legal Manager da Diageo Brasil. E na moderação, eu tenho o prazer de convidar o Rony Vanzoff, partner da VLK Advogados, parceiro da ABA. Rony, é com você. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Sandra, pela apresentação. Obrigado, ABA. Parabéns pelo evento. Prazer enorme estar ao lado aqui de 3 mulheres maravilhosas para discutir esse assunto tão relevante. Lúcia, Paula e Ana. Vai ser um prazer esses nossos 30 minutos de debate. Vou fazer uma breve contextualização e logo a gente passa aqui para as discussões. A gente está acompanhando que a inteligência artificial é uma tecnologia condicionante para a competitividade das empresas e dos países, e obviamente que no marketing não é diferente, né? Previsões, análises rápidas e complexas, mimicar humanos, gerar respostas automáticas, identificar padrões, fazer simulações, recriar, recomendar, customizar campanhas cada vez mais específicas de acordo com o perfil daquele cliente. Na área da saúde, a medicina preditiva tendo vários avanços, os dados eles são impressionantes. 66% de mais eficiência humana, em média, a IA traz atualmente. 56% das empresas usam a IA para melhorar a produtividade no atendimento aos clientes. 26% dos profissionais do marketing B2B que aplicaram chatbots em suas atividades viram um aumento de 10% a 20% nos leads. 50% dos profissionais de marketing acreditam que a adoção insuficiente da IA os impede de atingir os seus objetivos. 33% das empresas estão tendo dificuldades em adotar a inteligência artificial em razão
de práticas de negócio devido à falta de novas habilidades humanas para lidar com essa tecnologia. 23% dos empregos globais mudarão nos próximos 5 anos, segundo o Fórum Econômico Mundial. E é claro, né, diante de todos esses avanços, a gente também não pode subestimar os desafios regulatórios e éticos do uso da inteligência artificial. A gente tem questões relacionadas a erros, falta de precisão e alucinação de IA, potencialização de vieses discriminatórios, violações de segredos e direitos autorais, proteção de dados pessoais, segurança cibernética, a sofisticação da desinformação em razão do uso das deepfakes, a questão de concentração de poder, fora o acesso desigual às tecnologias, que pode aí, eventualmente, exacerbar as desigualdades existentes entre as empresas de grande porte e de pequeno porte. E, nesse sentido, um outro dado interessante é que 60% dos especialistas em marketing que usaram conteúdo de IA generativa estão preocupados que o conteúdo possa prejudicar a marca de uma empresa devido a vieses discriminatórios, plágio e desalinhamento com valores corporativos, né? Então, esse é um desafio global que todos estão discutindo e a gente combinou aqui algumas questões super elucidativas para tratar de formas totalmente distintas com as 3 colegas que estão aqui hoje. E a gente vai começar a discussão com essa pergunta super simples de se resolver. Quais são as principais oportunidades e barreiras no uso da inteligência artificial para a publicidade? Começando com a Lúcia. Lúcia, por favor, seja bem-vinda. Muito obrigado. Olá, obrigada. Bom, falando primeiro das oportunidades. A primeira coisa é que a inteligência artificial é algo que está por aí faz muito tempo, né? Nos celulares, aí, a gente tem há décadas já a inteligência artificial embarcada. A Samsung está na vanguarda desse movimento. A gente tem 2 áreas principais aí. Primeiro, é a questão dos dados, né? A gente deixa muitos dados por aí, e esses dados eles começam, né, a ser utilizados pela publicidade para que a gente tenha mensagens mais assertivas, que entregue aí um valor melhor para os consumidores. E tem também a parte de criativa, que é mais nova, onde a gente já consegue desenvolver campanhas usando a inteligência artificial. E aí até muita gente pensa, não, mas então você não precisa mais de um criativo, você não precisa mais de uma agência? Não, porque alguém tem que comandar essa inteligência artificial. Então, você tem aí uma mudança de skill, mas as pessoas continuam sendo super essenciais. Quando a gente vai para as barreiras, a gente tem, primeiro, essa questão do conhecimento técnico, né, de você saber usar mesmo a inteligência artificial, que era o que eu estava dizendo antes, não é que ela anda sozinha, você precisa comandar. A gente fez recentemente alguns filmes com inteligência artificial, com uma redução de custo bastante considerável, mas a gente precisou de uma pessoa, de uma produtora que sabia mexer, né, integrar tudo aquilo. Então, a gente tem feito esse esforço de treinar as pessoas e estimular as pessoas a usarem. Então, pensar que aquelas tarefas mais operacionais possam efetivamente serem substituídas para nos liberar mais tempo para fazer as coisas, digamos, mais interessantes. E a outra coisa, sem dúvida, é a questão ética. Esse ponto, por exemplo, é muito sério, né? Na nossa empresa, aí, o cuidado com os dados é extremo. A gente são guardados realmente a 4 chaves, ninguém tem acesso. E essa questão muito ética, até onde a gente pode ir? Até onde é certo usar esses dados? Então, eu acho que isso hoje permeia a discussão de qualquer empresa séria. E fico feliz de ver que muitas empresas têm essa preocupação e estão discutindo muito isso no sentido do não podemos cruzar nenhuma linha e a nossa prioridade é sempre proteger e respeitar o nosso cliente, o nosso consumidor. Só para aproveitar ainda, Lúcia, esse seu gancho, na prática, no seu dia a dia na Samsung, você vê a IA efetivamente trazendo essa eficiência em relação aos consumidores de uma forma geral? Eles estão satisfeitos com as novas tecnologias embarcadas cada vez mais nas soluções?
Olha, em janeiro nós lançamos aí começamos a embarcar a AI nos nossos produtos de forma que o consumidor tenha ação sobre a AI. Ela já está embarcada faz tempo, mas ela estava ali meio que invisível para o usuário. Agora o usuário não, ele comanda essa AI. A gente tem tido resultados muito positivos, né? Acho que assim a primeira coisa é venda, que para a gente é super importante. Então a gente viu um resultado surpreendente na venda. E a gente tem feedbacks muito positivos, né? Você tem muitas ferramentas, por exemplo, para produtividade. Você, por exemplo, grava uma reunião, depois ele transcreve, resume, você pode fazer suas anotações num garrancho, ele organiza para você. Tem toda a parte de também assim o intérprete, que é surpreendente, né? Quando você pega esse aqui, que é o celular dobrável, você fala numa língua aqui, aparece para a pessoa aqui na outra tela, na outra língua. Então, assim, é um negócio que, para viajar, é maravilhoso, né? A gente tem muitos nossos coreanos lá, então a gente começa a ver. Acho que então a gente vê bastante. A gente tem tido feedbacks muito positivos sobre o que a gente tem aqui já embarcado nos nossos produtos. Legal, muito obrigado. Ana, você tem uma visão multidisciplinar aí em relação a esse tema, então o que você tem para dizer para começar essa nossa discussão? Bom, antes de mais nada, muito obrigada. Uma delícia estar aqui com vocês. Eu normalmente tenho que segurar o fato de, às vezes, ser um pouco portadora do caos, né? Não vamos ser portadores do caos hoje aqui. Tanto quanto, ou talvez mais do que em qualquer outra época da nossa história, da história da humanidade, aqui eu estou falando, gente, sobre uma tripla perspectiva, né? Estou falando sobre a capa da mulher de negócios, estou falando sobre a capa de quem trabalhou 21 anos com tecnologias de ponta, inclusive cybersecurity, e também na capa da filosofia. Eu sou filósofa, né? Então, assim, nesse balaio aqui a gente vai misturando as três estações. É um divisor de águas, tanto para empresas quanto para qualquer organização e para pessoas físicas. Vamos colocar assim. Do ponto de vista da IA generativa mesmo, né, porque aquilo que a Lu estava falando, IA já existia, ela estava embarcada, nas sondas da Petrobras tem lá toneladas de IA para fazer predição de comportamento, mas em relação ao ponto mais sensível da nossa sociedade, ou um dos pontos mais sensíveis da nossa sociedade, que é o fato de que somos cidadãos consumidores, ela veio bater no peito da gente, né? Com toda a força possível e imaginável. E ela é ambígua, né? Eu não gosto daquela frase de que a tecnologia não é nem boa nem ruim, é o que a gente faz dela. Eu não acredito nisso. Eu acho que existem tecnologias que são inerentemente boas, a concepção delas foi boa, e outras não tanto, né? No caso da inteligência artificial, ela é ambígua, enfim, no seu extremo. Eu pretendo e tendo a considerar que ela é um ganho societário. Mas não existe ônus sem bônus, né? Então deixemos a coisa bem clara. Está todo mundo meio confuso ainda, porque é um mundo pleno de possibilidades. Ela vai direto, principalmente no caso das IAs generativas, naquilo que nos faz mais humanos, naquilo que nos faz mais potentes, que é a nossa capacidade de linguagem, de comunicação. Eu advogo que a gente está longe de ver ainda o impacto real das IAs, porque elas ainda estão conversando muito pouco com a gente. Porque na hora que elas efetivamente começarem a conversar como entidades personificadas, pode ser o avatar, pode ser o meu melhor amigo, pode ser o avatar da Samsung, a coisa vai mudar completamente de figura. No ponto de vista da publicidade, do marketing, dos criativos das empresas, eu acho que ela veio, ou que eu vejo nas corporações. As equipes Centauro são uma realidade, né? Equipes Centauro são essas onde pessoas e inteligências artificiais são literalmente simbióticas para poder fazer 1, 2, 3, 4, você trouxe um exemplo aquilo, para poder fazer suas tarefas. O problema é que o centauro é a perna do cavalo e o corpo do ser humano, né? Tem gente que está com medo da IA ser o torso enquanto a gente vira cavalo, né? Vamos torcer para isso não acontecer. Acho que não vai acontecer. Mas a segunda coisa, que para mim é notável, é como ela diminui a solidão do criativo. O criativo é um bicho muito solitário. A gente adora falar de trabalho de equipe, vamos colaborar, né? Todo mundo pensando junto. Mas em primeira, segunda e terceira instância, o criativo, o homem e a mulher de marketing, geralmente são muito solitários.
muito. Os chefes, porque tem que tomar os líderes, porque tem que tomar uma série de decisões que talvez os bônus dessas decisões e os ônus são complicados. Quem está mais no dia a dia, seja na captura, na tratativa, na limpeza do dado, também acaba sendo um bicho solitário. E quem tem que pegar aquele dado, entender o que ele significa, o que ele é e o que ele pode vir a significar, porque dado não é nada, né? Dado só funciona porque alguém vai dar sentido para aquilo. Senão é um bando de 0 e 1, bits e bytes, que não tem uso nenhum. Então, o que dá sentido, o que dá uso para o dado, é o sentido que a gente dá para ele. Isso também tende a ser uma coisa muito solitária. Então, a IA generativa, eu acho que ela é notável nesse aspecto, porque ela é um interlocutor que não te julga, ela é um interlocutor que, se você treina ela bem, ela te entrega o que você precisa. E vamos falar a verdade, na maioria das vezes a gente não liga muito o que estão fazendo com o nosso dado nesse aspecto. Se me ajuda, se me complementa, se combate a minha solidão, eventualmente eu estou disposto a pagar o preço, sei lá qual é, para manter aquilo na minha vida. Então, é simbiose. Veio para ficar, não vai mais embora. Agora, o que a gente vai fazer com isso, eu ainda não sei, vamos descobrir. Total, Ana. Super obrigado pelas suas considerações iniciais. E eu também sou um usuário, heavy user aí de inteligência artificial, e sempre quando se discute, né, nossa, a inteligência artificial vai acabar com o emprego, vai acabar com aqueles que não utilizarem em seu benefício, como qualquer outra tecnologia, ainda mais com essa tecnologia tão revolucionária, né? E aí surgem várias discussões, né? A gente falou já de algumas discussões éticas sobre inteligência artificial. Existem discussões também legais, né? Além de discussões éticas, porque a potência de toda essa IA generativa e desses modelos de propósito geral é porque houve uma grande raspagem de dados e um grande pré-treinamento com tudo que é acessível publicamente na internet, para que depois, com esse pré-treinamento, isso pudesse ser utilizado no que hoje nós temos como IA generativa. Algumas das discussões envolvem aí direitos autorais, segredos de negócio, entre outras pautas relacionadas muito à questão jurídica. E aí eu convido a Paula também para trazer os seus insights iniciais sobre essa perspectiva. Paula. O departamento jurídico, o time jurídico, ele mudou muito com todas essas transformações. Hoje, atender o marketing, que é fazer o legal marketing, o caminho certo é permitir com que Lúcia, Ana, possam criar e não criar barreiras para esse nosso dia a dia. O consumidor, ele pede das marcas uma experiência, muito mais do que a apresentação do produto. E o jurídico, ele tem que construir, junto com esses times, essa oportunidade. Então, houve uma atualização muito grande da postura dos times jurídicos, dos advogados, em permitir o criativo. Então, até na Diageo, ali, nós temos marcas icônicas como Johnny Walker, Tanqueray, Smirnoff, e eu falo, vocês criam, e a responsabilidade da barreira, não a criativa, mas a barreira ética, esse é o papel dos times jurídicos. Então, na hora que a gente está falando de IA, houve uma mudança até nesse papel do advogado, de entender até onde a marca pode ir para se comunicar com o consumidor através de uma IA generativa. A gente não tem essa resposta hoje. O que a gente tem que fazer é pautar em governanças internas das empresas, entender qual é a mensagem que a empresa quer passar, muitos dados captados, quais são os insights principais. A IA veio para acelerar um pouco a dinâmica do dia a dia da empresa, mas não para substituir as pessoas, porque um dos principais princípios, vamos dizer assim, né, até um pouco redundante, é a revisão humana da utilização da IA no mundo corporativo. Então, é a simbiose. Não existe falar de insubstituição. E é por isso que a gente tem que ter tanto cuidado por conta de mitigação de riscos na hora de colocar uma campanha no ar feita exclusivamente com IA. Isso é irreal. É uma combinação mesmo da inteligência humana com a inteligência artificial para a gente conseguir entregar um material real, dinâmico, engajado ali para o consumidor, para ele ter uma experiência boa com as marcas. Muito legal, Paula. Super obrigado. E a gente tem uma questão no uso de IA muito interessante em relação à relevância dos dados. Eu lembro bem de um exemplo antigamente em relação aos carros, no painel do Fusca, a gente só tinha o velocímetro, a gasolina e piscando se o óleo tinha acabado ou não. E hoje em dia a gente tem toda a telemetria. E isso também se estende hoje ao nosso corpo, né? A gente está entrando aqui a gente está no mês de outubro, né? O mês em relação à conscientização do câncer de mama. E hoje, através dos smartwatches, através dos ANAs, através de dados que são coletados no nosso corpo humano, a gente tem talvez uma medicina preditiva aí muito relevante com o uso de IA também. E aí
Lúcia, se você puder compartilhar um pouco com a gente esse case, acho que seria bacana. Eu acho que a saúde é uma área onde a gente já vê efeitos muito positivos da inteligência artificial, né? Tem várias empresas, vários grupos, universidades trabalhando nisso. É muito promissor. A combinação da parte de imagens, de exames de imagem, com toda a parte de estudo desses dados, realmente assim, tem um poder gigante. E hoje a medicina está caminhando muito para esse lado mesmo da predição, né? E cada vez a gente tem mais ferramentas para isso. Então, hoje você tem os relógios, né? Você tem um anel aqui, que é um anelzinho pequenininho, mas é inacreditável o que esses sensores captam. E aí, com base em tudo isso que é captado, se consegue evitar muitos problemas de saúde. E é interessante entender também como surge isso. Né? Para você conseguir criar uma ferramenta dessas, muitas pessoas se envolveram, né, em fornecer seus dados de forma, né, isso é sempre anônimo, obviamente, e começa a se traçar correlações, que é, putz, aconteceu isso no corpo que parecia não era nada, mas teve tal impacto, né? E com isso se consegue coisas. Por exemplo, hoje a gente já tem relógio que detecta apneia. Antes você precisava dormir todo conectado e tal. Hoje um relógio já faz isso. Então a gente vê aí que acho que isso é um caso concreto da inteligência artificial usada muito do lado positivo, né? E aí volta, que é o que a gente sempre vai cair quando a gente fala em inteligência artificial, na parte da ética, né? E quando você fala de dados de saúde, isso é ainda mais sensível. Então, eu acho que depende muito mesmo da responsabilidade de quem usa esses dados para que eles sejam usados em prol das pessoas. Não, super bacana. E acho que por isso que as legislações novas também vêm acompanhar isso. Qual que é o mapa a ser seguido para o uso ético, seguro e consciente da IA? Acho que depois a Paula pode comentar um pouquinho sobre essa perspectiva, mas a gente não pode demonizar o uso dos dados. Os dados eles são cruciais para todas essas finalidades que nós estamos conversando aqui e não existiria a potência dessa IA se não fosse o uso dos dados de uma forma geral, né? E eu acho que esse é o caminho sensível, porque, sem dúvida, a inteligência artificial, né, generativa, o que seja, ela traz muita potência, ela traz muito potencial. Então, a gente tem que dirigir, né, esse potencial para que ele nos beneficie e não seja uma ameaça, né, que aí vai muito aí para as áreas legais que estão fazendo esse trabalho. Eu ia até conectar, porque a transparência, eu acho que é super importante o consumidor entender que o dado dele está sendo captado para que fim e o que a empresa vai fazer com aquele dado. Eu acho que esse é o outro princípio da IA que deve ser levado para o consumidor. A transparência. Se ele tem essa consciência e se ele aceita que aquele tipo de informação vai ser coletada e vai chegar para ele, ou até para terceiros, se ele autorizou, é o caminho ético da utilização. Super. Deixa eu pegar um gancho, Ana, com você aqui. Que já sei, as perguntas mais duras, né? Super. É que a gente está falando das obrigações empresariais, né, até agora, em relação ao uso ético dos dados. E há pouco você comentava que nós estamos, como usuários, agora com uma Ferrari na mão. E a questão é como dirigir essa potência toda. Você pode comentar um pouquinho essa perspectiva? É isso. Na verdade, não só estamos todos com uma Ferrari na mão, nós somos a Ferrari hoje em dia. Acho que a gente precisa olhar isso de uma maneira mais potente, que eu acho que é o próximo desafio, inclusive, do mercado de marketing, talvez nós, homens e mulheres dessa área, entendemos que a gente já não manda nada, que a gente não capta nada, que a gente, primeiro, pede, então a gente vai pedir, por favor, com licença, e dizer muito obrigado, porque a propriedade do dado, eu acho que isso é um movimento que não tem volta. As empresas vão espernear, as associações vão espernear, os profissionais vão espernear, mas o consumidor lentamente está entendendo que, se ele é o objeto de desejo das empresas, ele é o dono do dado. Então, eu sou a minha própria Ferrari, imagina, né? Tem 3 mulheres lindas, divinas, maravilhosas, poderosas, que devem gastar aqui uma fortuna entre cabeleireiro, pele, ou não tanto assim, mas cabeleireiro, maquiagem, roupa, com uma série de gostos e de desejos. Isso sou eu, isso me pertence. Então, eu preciso concordar que o meu dado... Porque o que é o dado, né, gente? Vamos voltar. O dado é um pedaço da tua psique.
O dado é um pedaço do teu comportamento, né? Então, o que eu estou te dando, o que eu estou dando para a Diageo, o que eu estou dando para a Samsung, é um pedacinho do meu comportamento, um pedacinho de quem eu sou. Isso é um valor intrínseco. Olha, como é que a gente fatia, né? Clusteriza, quer dizer, o meu pedaço é igual ao pedaço dela que representa alguma coisa. Então, a hiperpersonalização vem para isso, na verdade, né? Porque é um desafio, sim, de você ajustar o produto à real personalidade, porque não é necessidade, é personalidade do consumidor, mas a gente vai ter que se acostumar a pedir autorização para ele. Porque dentro desse modelo, a posse do dado irreversivelmente vai para a mão do gerador e do proprietário dele, como sempre deveria ter sido desde o começo, né? A gente pegou um caminho esquisito aqui, não é não, Lu? Não, e eu acho que isso é papel das empresas também, a sensibilizar as pessoas que aquele dado é dela, né? Se ela dá, se ela quiser, ela tem que saber, como a Paula falou, como vai ser usado. Então, acho que as empresas também, como eu digo, tem todo tipo de empresa, mas as empresas aí sérias e conscientes também já se preocupam em fazer esse trabalho, né? Em dizer para o consumidor, olha, vai ser usado para isso, você quer, você não quer, e mais do que isso, você poder interromper esse fornecimento de dado a qualquer momento que você decida. Super. Eu acho que a gente está lidando aqui com a gente comentava também, uma nova fase do compliance que envolve um tripé fundamental: segurança cibernética, privacidade e proteção de dados e inteligência artificial ética e responsável. É uma questão de inovação responsável empresarial que vai muito além de mitigar riscos regulatórios. É a confiança dos clientes em relação à ética empresarial no uso da tecnologia. Lúcia, Ana, Paula, super obrigado novamente. Nosso tempo se encerrou. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Passo a palavra para a Sandra agora, diretamente. Sandra, por favor. Queremos agradecer a participação da Ana, Lúcia, Paula e Rony por este primeiro painel, incrível debate. No segundo painel, traremos o tema Além do bloqueio, estratégias proativas para garantir brand safety. Este painel contará com a participação de Luciano de Eugênio, líder de produtos e soluções do YouTube e DV260 no Brasil, Camila Ribeiro, conselheira da ABA e CMO da TIM, e Eduardo Guedes, diretor da ABA. E na moderação, teremos o Paulo Itabaiana, diretor nacional de comercialização multiplataformas da Record. Itabaiana, é com você. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma honra recebê-los aqui na nossa casa. Luciano, Camila e Edu. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre brand safety e, enfim, estratégias aí para que as marcas consigam garantir ou minimizar questões de reputação e por aí vai. Então, num cenário, né, onde quase que obrigatoriamente as marcas precisam aí proativamente buscar essas soluções, queria ouvir um pouquinho de vocês. O que virou prioridade assim nesse posicionamento, né? O que tem sido feito para garantir essa segurança num ambiente digital tão fragmentado e que, querendo ou não, no limite, pode expor aí as marcas a alguns certos tipos de risco, no limite até de reputação. Então, vamos começar pela Camila. Ladies first. Vamos lá. Obrigada. Olha, acho que quando a gente está falando de brand safety hoje, a gente está falando de um universo gigantesco, que é completamente diferente se a gente estivesse tendo esse papo 10 anos atrás. Então, é tudo que toca a marca e como é que a gente garante que ela vai estar no lugar que a gente entende que faz sentido com os valores, o que a gente quer falar e com que consumidor a gente quer falar. Se a gente faz um recorte de mídia, na programática ainda acho que é um pouco mais simples. A gente usa muito as ferramentas dos parceiros, a lista ela cresce de o que a gente quer, onde a gente não quer estar. Acho que os dois grandes desafios que a gente enfrenta muito hoje é como é que a gente lida com o que é ambíguo, o que é fake news, porque a ferramenta ela não tem julgamento de valor. Então, isso precisa muito da aprendizagem do ser humano e como é que a gente faz os inputs corretos na ferramenta e como é que a gente é muito atento a isso, porque no final do dia você está indo até aquele conteúdo e aquele conteúdo depois ele significa algo para alguém. Então, acho que vai muito além do que só a lista e do que só o algoritmo. E a segunda coisa é quando o conteúdo, na verdade, vem até você, que é as redes sociais.
Eu brinco que quando você está ali scrollando no TikTok, você está no universo do consumidor. Você não está no universo que eu sei que conteúdo está ali. Quando você compra um espaço num comercial de um filme, ou num site, ou você está sponsoring um canal no YouTube, você sabe o que vai estar ali, que tipo de conteúdo você está assistindo. Quando eu entro no meu feed do TikTok, só eu sei que conteúdo está ali. Só eu sei o que o algoritmo fez para mim. Como é que a gente lida com isso com marca? Porque você não vai ter o controle. Então, acho que quanto mais ambíguo vai ficando esse cenário, mais fragmentado e mais ambíguo, mais atenção a gente tem que ter e mais o input humano é necessário para garantir que a marca está dentro dos seus valores, no lugar correto e falando da forma que a gente quer falar com o consumidor. Excelente, obrigado, Camila. Edu, quer continuar? Eu acho que é importante a gente contextualizar, né, que a gente fala muito hoje do mundo digital e a importância da reputação nesse mundo digital. Mas reputação sempre foi importante, mesmo quando o mundo era offline, né? Algumas estatísticas falam que numa crise uma marca ela representa até 80% do valor de um negócio, né? E num cenário normal ela representa 20% a 30%. Mas acho que a gente tem que contextualizar que o que mudou, né? Então, lá do offline para o online. Na verdade, o que mudou é que existe uma relação de poder mais equilibrada entre consumidor e marca, né? De um lado, você tem um consumidor empoderado, que ele tem hoje celular, internet a qualquer hora, em qualquer lugar, e as redes sociais que deram voz, deram fala, né? Então, são os famosos reviews, comentários em redes sociais, reclame aqui, né? E, do outro lado, a gente tem um cenário onde as marcas começaram a entender que não basta olhar só para o que uma marca comunica, mas é para o que uma marca faz e, principalmente, para o que o consumidor sente. A gente está falando de sentimento, né? E acho que, dentro desse contexto, é interessante ver como mudou o mindset dos profissionais de marketing, dos CMOs, que, no passado, era muito autocentrado, né? Era voltado para produto. Depois veio a onda do customer-centric, né? Todo mundo falava de relacionamento, de experiência. E agora veio o olhar do mundo, né? Quer dizer, as marcas estão sendo cobradas para qual é o legado que elas estão deixando no mundo, sob a ótica de bem-estar individual e coletivo. Então, acho que o que mudou é um pouco essa essência, né? Do olhar de um profissional que ele amplificou para os limites além do produto, além da jornada, além do serviço, né? E não por acaso que a gente vê hoje tanto as pautas de ESG, de propósito, tão relevantes. A gente vive a era da intimidade. Eu trago um produto para dentro da minha casa, eu quero ler o que está naquele rótulo, de onde vem aquele produto, quais são os produtores. Eu quero construir essa relação de intimidade. Então, acho que essa é a principal mudança no mindset de um profissional de marketing hoje em dia. Interessante. Você, Luciano? Eu adoro o ponto da Camila sobre como que você pensa o posicionamento das marcas numa lógica de presença de mídia. E eu acho que quanto mais clareza as marcas têm sobre os seus posicionamentos, sobre os seus consumidores, sobre os seus diferenciais competitivos, mais fácil é você desenvolver uma estratégia proativa de brand safety. E aí eu queria só trazer uma diferença que a gente fala lá dentro do Google, de brand safety para brand suitability, né? Eu acho que brand safety existe um papel muito importante das plataformas em garantir que aquele ambiente ele tem políticas rígidas contra conteúdos ofensivos, que você tenha tecnologia, a gente estava falando de AI aqui, tecnologias que ajudem a manter aquele lugar saudável para as marcas e políticas claras de reação quando surge uma questão. Então, brand safety, para mim, está muito ligado a isso. Quando a gente vai para brand suitability, é como que a gente tem mecanismos para garantir que as estratégias das marcas estejam adequadas nessa presença digital. E aí é uma combinação de ferramenta, de tecnologia, com esse olhar humano, de como que eu vou moldando a minha estratégia para uma presença de marca que eu estou gerenciando. Não só do ponto de vista do meu criativo ou da mídia que eu estou comprando, mas em quais os lugares que eu estou. Então, a gente veio trabalhando muito forte nos últimos anos no Google para desenvolver mecanismos de brand suitability, que vai desde uma lógica de olhar para inventários, olhar para temas, olhar para palavras e facilitar o acesso dos marqueteiros e das agências a essas ferramentas de controle. Mas eu concordo com você, elas não servem de nada se quem está lá operando não tem clareza
do que você tem como posicionamento e da onde você quer chegar nessa relação com as pessoas. Então, e eu vejo uma evolução muito grande nesse sentido. Excelente, obrigado, Luciano. Vocês falaram aqui sobre o que as pessoas acabam esperando mais das marcas, então até passa aí para uma questão de autenticidade, de transparência e tudo mais. Como é que, na prática, vocês entendem que as marcas podem fazer para tangibilizar, né, para os clientes, para os consumidores, essa preocupação? Quer dizer, desde responder aos questionamentos em redes sociais, como é que vocês veem isso, né, essa questão? Pode ser por você. Legal. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que o mundo mudou, né, e que a publicidade não é mais como era antigamente, né? Então, hoje tem, você olha algumas estatísticas, né, quer dizer, 9 em cada 10 pessoas confiam mais na recomendação de um amigo ou de uma família do que numa propaganda que ele está vendo na rede social ou na televisão ou em qualquer lugar, né? 7 em cada 10 vão até a rede social para se informar sobre aquela marca, sobre aquela empresa, sobre aquele serviço. Então, eu acho que dentro desse contexto, né, eu sempre costumo dizer que dinheiro ele compra visibilidade, mas ele não garante atenção. Então, é muito importante a gente evoluir para um cenário onde a gente consiga entender quem são os porta-vozes dentro da tua rede, né? Eu vejo até alguns anos atrás, eu ainda vi algumas marcas que apagavam comentário em rede social, né? E, na verdade, a rede social se tornou um grande saque, né? E, a partir desse saque, não é mais sobre apagar o comentário, mas é como você retroalimenta a cadeia de serviço para ter uma forma de evolução contínua e melhoria contínua do seu serviço, né? Então, eu acho que a publicidade precisa mudar, não dá mais para negligenciar que os consumidores têm voz, né? Então, vou dar um exemplo. Na parte de educação, né, eu fiquei durante os últimos 6 anos aí liderando o marketing de um grande grupo educacional, e o que a gente fez foi dar voz para alunos e professores, né? E o que a gente fez era utilizar essa rede social, essa informação que existia ali para retroalimentar a cadeia e ter uma evolução contínua, né? E quando a gente olha aí no cenário de hoje de mídia fragmentada, de programática, deixar de ser interrupção, né, e, de fato, ter uma mídia que é mais contextual, que conversa, dialoga melhor com aquele público no momento certo, com o criativo certo, né? Então, eu acho que tudo isso está correlacionado de alguma forma. Você, Camila. Não, e acho que o Edu falou uma coisa legal na primeira parte, que é a relação que a gente tem com as marcas mudou muito. Então, a gente vive uma era em que você espera muito mais, né? Eu falo a gente porque a gente é CPF e CNPJ ao mesmo tempo. A gente cuida de uma marca, mas também consome tantas outras e espera isso delas. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa falar e fazer a mesma coisa, que parece meio óbvio, mas é muito complexo. Principalmente em cenários em que você tem fragmentação de pontos de contato de marca. Eu brinco internamente, que eu falo, gente, eu sou apenas a pessoa que está aqui olhando 24 horas por dia da marca, mas se cada um de vocês não entender que tudo é a marca e tudo é mídia, a gente não vai conseguir construir uma marca única, porque não adianta nada eu colocar uma comercial maravilhoso na TV e o meu consumidor entrar na minha loja e ter uma experiência péssima. Aquilo construiu muito mais marca do que a atenção que eu consegui dele naquele outro momento, mesmo que super contextualizado. Então, hoje a gente vive um momento em que o consumidor exige muito mais da gente, ele exige muito mais transparência, ele exige que a gente de verdade faça o walk the talk. Se a gente está falando que é uma empresa que tem equidade, ele espera ver isso no board. Se a gente fala que é uma empresa que apoia temas SG, LGBTQIA+, ele espera ver isso refletido nos times que estão ali dentro. Eles perguntam quem aprovou, quem é a equipe que está por trás. Então, a gente está muito mais aberto a esses questionamentos e precisa ser muito mais transparente e tranquilo de responder essas coisas, porque é isso que faz a relação de confiança e do consumidor vai além do só uso. Gostei dessa marca porque eu usei. Porque eu divido valores, eu divido experiências. Essa marca constrói minha persona, essa marca constrói o que eu quero ser para o mundo. Então, eu quero ter certeza que essa marca também está fazendo o que eu quero e está tendo o impacto para a sociedade que ela precisa. Então, é uma relação muito mais profunda que faz com que tudo construa e tudo seja mídia. Então, a gente tem que ser muito atento a tudo que está acontecendo hoje.
todos os pontos de contato, né? Você, Luciano. Eu somaria a esse ponto que o Edu e a Camila trouxeram sobre o poder do ecossistema que a gente tem na mão hoje para fazer isso. Né? Quando a gente pensa no potencial que a gente tem nas plataformas digitais para poder se conectar com diferentes tipos de consumidores, para eu conseguir olhar para uma rede de influenciadores e entender qual que tem sintonia com a minha marca, qual que está alinhado com os meus valores. Quando eu consigo levar uma jornada de mídia e de presença para uma visão de programático, onde eu paro de pensar canal e começo a pensar jornada de consumidor, eu acho que é aí que está a grande oportunidade. Né? O nosso ponto de partida aqui hoje é falar sobre brand safety, né? Que é o que é onde a marca não deve estar, não deve operar. Mas quando a gente começa a olhar para essa adequação da marca ao contexto, eu acho que a gente nunca teve tanto potencial como a gente tem hoje. A gente está falando de IA. Como que a inteligência artificial hoje ajuda a gente a pensar a criatividade para esses diferentes contextos? Né? Como é que essa quantidade de dados que a gente tem permite a gente adequar as nossas mensagens para diferentes públicos? E parece uma coisa simples, mas a marca voltar para dentro, entender qual é o seu posicionamento, quais são os seus valores, quais são os diferenciais competitivos, vai fazer com que ela opere esse ecossistema de forma muito melhor, para que ela não seja refém desse ecossistema, que ela não fique à mercê dos comentários, mas que ela consiga gerenciar isso a partir dos seus valores. E olhando lá, né, do YouTube, olhando o mercado, diversas indústrias, a gente vê que quem melhor opera esse ecossistema, independente do criativo, da operação, é quem tem consciência dos seus valores, do seu posicionamento e aplica isso nessas diferentes ferramentas. Eu acho que esse é um caminho, porque tem no Cora o posicionamento da marca e as fronteiras que ela vai ocupar, seja onde ela não quer estar, seja como ela faz o melhor dos lugares onde ela decide estar. E eu acho que esse é um momento único. Assim. Tem desafios, mas ele é muito único. Excelente. Você trouxe um ponto aqui muito importante, que é de ficar à mercê de comentários. Né? Eu queria pegar esse gancho, como dizem, até para que a marca esteja atenta ao que está acontecendo em todos os pontos de contato, esteja ouvindo seus consumidores e tal. Mas existe um desafio aí para dar devido peso aos devidos pesos, né? Do tipo de não aumentar o tamanho dos problemas de forma desnecessária. Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, existe alguma métrica que poderia ser mais considerada para a identificação de um potencial risco de reputação? Não sei se é volume de comentário, não sei se é um tema específico que pode trazer para uma... Só perguntando isso, porque ele levantou uma bola de ficar à mercê dos comentários, acho que vocês dois, principalmente, poderiam trazer uma visão interessante aqui de métrica, ou como vocês olham isso. Olha, eu vou separar em duas partes, tá? Acho que eu brinco que os radares ficam ligados 24/7, 365 dias por ano. Então, a gente tem monitoramento constante e a gente vai aprendendo, né? O que uma crise significa coisas distintas para marcas distintas em contextos distintos. Então, a gente olha a relevância, a gente entende quem é o interlocutor, qual é o alcance, que tipo de conteúdo que está sendo falado, foi um problema pontual ou é uma crise de imagem, ou é algo externo que está impactando a marca. Então, são múltiplos KPIs que a gente olha ali para entender se isso se isso é uma crise ou não é uma crise, se isso tem um potencial de virar uma crise, e como a gente atua depois para fazer isso acontecer. Então, e é um trabalho que junta a empresa inteira. Então, tem a minha área de comunicação, o time do jurídico, o time de relações com a imprensa, com o governo, porque todos os stakeholders têm que estar na mesa quando a gente está falando em potenciais crises. Tá? Mas acho que tem um outro lado também, que quando você, como marca, tem valores muito fortes e você tem territórios que você acredita como o que é correto a fazer, você tem que estar preparado, que às vezes pode parecer uma crise, mas não é. Porque quando você entra com uma campanha e que você está publicamente com uma empresa que fala de equidade feminina, você vai receber haters. Isso não é uma crise, porque isso é um posicionamento. E você tem que ter muita tranquilidade para falar, tá tudo bem. Porque eu sei que quando eu me posiciono, a gente vai falar com muitos lados. Claro. Que é diferente de abrir diálogos e pessoas querem falar com a gente e tem gente que simplesmente não quer um diálogo e quer só atacar. Então, também existe esse outro lado da crise, que toda vez que você se posiciona, você tem que ter muita coragem
e entender que está tudo bem, que toda vez que você vai fazer isso, alguma coisa vai acontecer. Isso não é uma crise, isso faz parte do diálogo de construção da sociedade de marca que a gente está fazendo, tá? Excelente. Bons pontos. Edu? Eu complementaria, Camila. Eu acho que, além dessa monitoria, né, que acho que todas as marcas hoje fazem em tempo real, aí, os 365 dias no ano, existe também um fator que é o fator de entender baselines, né? Assim, a rede social hoje virou um grande saque, né? Inclusive, outras áreas além do marketing, quando você olha a área de atendimento, a área de CX, isso retroalimenta a cadeia inteira, né? Então, qual é o baseline daquela empresa? Qual é o baseline do mercado? A gente estudou empresas exponenciais e marcas icônicas, e mesmo marcas icônicas e empresas exponenciais têm um nível de polaridade negativo, porque é o lugar onde as pessoas reclamam. E as pessoas que querem reclamar, reclamam mais do que as pessoas que querem elogiar, né? Então, esse é o primeiro fator que acho que é importante considerar. O segundo fator, eu acho que não é um KPI exclusivo, né? Eu acho que a gente viveu no passado, de novo, né, no mundo offline, aquela coisa de visibilidade, impacto, né? Depois a gente começou a ver no mundo online aquela coisa de conversão, fundo do funil, a conversão assistida, last click, né, modelo de atribuição. E hoje a gente vive uma era que é a era da fragmentação de conteúdo, que é sobre atenção, né? E sobre atenção a gente está falando de quando a gente fala de preferência de marca, né, antes do desejo da compra, a gente está falando de sentimento, né? Então, como medir o nível de engajamento de uma marca numa rede, né, quais conversas ela está gerando? E eu acho que isso traz um último tema que é muito importante, que a gente sempre trabalhou também, que não é, quando você fala de polaridade positiva, é óbvio que você precisa entender os comentários negativos, separar ali o joio do trigo, né, o que é uma crise e o que não é. Mas quando você fala de polaridade, a gente está falando também de como gerar mais comentários positivos, como gerar conversa, né? Então, a gente tem um time de conteúdo que era focado em gerar conversas positivas, né? A partir de pautas e territórios que despertem paixão, despertem conversa, né? Então, eu acho que não é um KPI, acho que são vários KPIs e a gente tem que olhar a jornada inteira. Excelentes pontos. Acho que, trazendo um pouco até para a nossa realidade aqui de emissora, a gente também vive um pouco desses desafios, sobretudo em momentos quentes, né, como realities, por exemplo, que pautam redes sociais, não tem jeito, surgem comentários e tal. Por mais que as marcas estejam super protegidas, devidamente protegidas numa dinâmica de uma programação como essa, o grande desafio, acho que entender a proporção de uma eventual crise, né? Então, temos todo o cuidado ali, social listening fortíssimo e tudo mais, para entender, identificar e já agir em cima. Mas muitas vezes a gente precisa se segurar para não aumentar o tamanho do problema real. Porque é o que você falou, né, Camila? Às vezes é só uma questão de posicionamento, isso não vai mudar e não é algo que vai se transformar numa crise, né? Então, excelentes pontos. Antes da gente entrar aqui, a gente recebeu algumas perguntas extras. Então, eu vou seguir aqui. Falando ainda dessa questão do brand safety, mas diante de todos esses desafios, né, que a gente colocou aqui, e obviamente o evento se chama ABBA Branding, estamos falando de reputação de marca, de branding, mas as marcas transitam por diversos objetivos de negócios, né? Em alguns momentos a gente está ali focado em conversão, em performance, né? Muda essa relação para essa análise de brand safety ou essas preocupações, ou seja, a presença da marca para este tipo de objetivo? O que você diz aí, Edu? Eu acho que não. Eu acho que, às vezes, a gente tende a separar o funil como se o consumidor acordasse, hoje eu quero converter, hoje eu vou considerar, hoje eu vou conhecer uma marca. E a cabeça de um consumidor não é assim, né? O funil, ele acontece ao mesmo tempo, o famoso mass middle, e o tempo inteiro ele avalia uma compra, conhece outras marcas, então essa coisa aí é um emaranhado que não é tão linear assim, igual a gente aprendeu, né? Então eu acho que marcas que
ainda que a gente esteja falando de conversão, né, e de fundo de funil, e é óbvio que você vai olhar indicadores específicos como CAC, ROI, CTR e tantos outros, né? Mas, no final, uma marca forte, né, e uma marca forte, quando eu falo de marca forte, ela começa pela reputação, né? Não adianta você ter uma marca que é conhecida, que é considerada, se ela não tem uma boa reputação. De novo, né, as pessoas não se conectam com coisas ou produtos. As pessoas se conectam com pessoas a partir de sentimentos e emoções. Então, quando a gente entende que o papel de uma marca vai além do serviço que ela oferece, ou seja, um pouco do que a Camila falou, né? Quer dizer, qual o legado que eu estou deixando no mundo, né? Qual é o meu posicionamento? E às vezes parece até meio paradoxal, né? Porque a gente fala tanto de segurança de marca, de saúde de marca, marcas que não têm coragem de ousar e de entrar em conversas que muitas vezes são terrenos perigosos, são marcas que, ao mesmo tempo, não vão ficar em cima do muro, não vão conseguir furar a bolha, né? Então, muitas vezes, o excesso da segurança da marca e o excesso do zelo vai no caminho oposto de construir uma marca com protagonismo, com uma boa reputação, com um bom posicionamento, né? Então, eu acho que, mesmo quando a gente fala de performance, de conversão, a gente está falando de construção de marca. No final, de novo, funil, ele não acontece de forma separada, como muitas vezes a gente acredita, né? Sem dúvida. Camila, quer falar? Vou passar para o Lu primeiro. Vamos Então lá. vamos para o Luciano. Eu adoro o ponto do Edu, eu vou descer numa parte um pouco mais, talvez, operacional dessas decisões, porque eu acho que dá para complementar bem a visão. Eu acho que brand safety não é negociável, né? A marca não pode estar em lugares, em conteúdo de ódio, em conteúdo que destoa completamente do posicionamento dela ou dos valores que ela tem. Acho que isso não é negociável. Mas quando a gente entra numa lógica de brand suitability, adequação de marca, e pensando nisso na luz da performance, né, dos KPIs que essa marca está buscando, aí eu acho que é um trade-off que é possível fazer através de ferramentas digitais. Quando a gente pensa nas plataformas do Google e do YouTube, existe um hub, Suitability Hub, e a gente acabou de lançar uma feature que é Impact Forecast. Então, assim, eu sou uma marca, eu não quero estar em determinados conteúdos e inventários. Você consegue projetar o impacto que essas exclusões vão ter, por exemplo, do seu alcance, do seu engajamento, das suas conversões. Então, isso dá mecanismo e ferramentas para os marqueteiros e para as agências aplicarem este posicionamento de marca e esses valores da marca do ponto de vista de mídia e de entrega, para entender esses trade-offs que a marca vai fazer a partir do momento que ela tem uma construção e tem objetivos a perseguir. E eu acho que o grande desafio hoje, operacional das plataformas, é deixar isso mais fácil e intuitivo para as agências e para os marqueteiros operarem e entenderem previamente quais são os impactos que uma presença de marca em determinado inventário ou conteúdo vai trazer para os KPIs. E aí isso pode ser gerenciado. E aí o tema da conversa, que é ser proativo no brand safety, ele se aplica, ele não fica mais uma história reativa, onde você vai ver que você mudou um KPI, uma entrega, em função de uma decisão que você tomou na mídia, mas tomou às escuras. Então, acho que esse é um ponto interessante nessa discussão de brand safety e performance. Eu acho que, complementando, porque eu concordo plenamente, tem uma lógica de esteira um pouco diferente em performance, que tem, acho que, um desafio extra. Então, de novo, né, pensando que não existe funil, mas quando a gente desce, a quantidade de criativos que você gera para uma performance é descomunal. Não vou nem falar imenso, vou falar descomunal. A gente está falando de 10 mil peças. E muitas delas a gente está usando, como os meus colegas falaram, inteligência artificial para ajudar a fazer o mismatch da melhor foto com a melhor frase, com o melhor preço, com a melhor combo. Como é que você garante que não gera alucinação no final e ele está montando um quebra-cabeça que não faz sentido, ou esse quebra-cabeça que ele desenhou nesse suitability não faz sentido, porque o algoritmo vai aprendendo. Então, acho que o grande desafio para a gente, lembrando que tudo constrói marca, e no final do dia é a marca, só que com preço, essa é a diferença. É a marca com tom emocional e a marca com preço, mas é a mesma marca. Como é que a gente garante que a gente não perde o olhar e entende o que a ferramenta está aprendendo com esses 5, 10, 15 mil criativos que a gente roda num ano,
que estão sendo gerados por inteligência artificial e tá gerando algum outro tipo de aprendizado? A gente está entrando em outras segmentações que talvez não estejam tão legais? A gente está entrando em outros contextos que, quando eu começo a juntar o quebra-cabeça inteiro, que para a máquina é só um quebra-cabeça, e a gente constrói contexto, está fazendo sentido? Acho que esse é o único layer on top que a gente começa a desbravar agora com performance, porque cada vez mais ela vai ser mais automatizada, ela vai ter menos interação humana para ela conseguir ter mais aprendizados. Então, é sempre um layer a mais de atenção para quem constrói uma marca. Perfeito. Obrigado, Camila. Tendo em vista tudo isso que a gente abordou aqui, e aí acho que seria interessante ouvir aí sobre o ponto de vista de marcas, a gente está no momento também de creator economy, né? Os creators, acho que o acesso, a democratização da produção de conteúdo, ela de fato se ampliou. O próprio YouTube é um grande ambiente para creators, mas essa nova frente, né, de influenciadores, até pelo ecossistema ser muito fragmentado e vocês como marcas, né, buscando ali um pedacinho da atenção dos consumidores, vocês precisam olhar para tudo. E, invariavelmente, isso também passa hoje por trabalhar com influenciadores, com squads de influenciadores, ou até no caso de emissoras como a gente, o que nós chamamos de mega influenciadores. Quer dizer, eu tenho aqui os meus apresentadores que botam seus perfis sociais no game aqui para a gente trabalhar projetos especiais, por exemplo. Mas no momento que a gente volta lá para um squad de influenciadores ou um influenciador específico, no momento em que este influenciador deixa de ser uma pessoa física e se torna aí uma empresa porta-voz de marcas, que cuidados vocês entendem que também vale a pena para olhar aí, tendo em vista que também é um ambiente, não deixa de ser um ambiente, se estamos falando de brand safety, como é estar na boca dos influenciadores? Eu acho que os influenciadores, eles são a personificação do que a gente quer ser como marca. Então, tudo começa, a gente fala muito, né? A gente tem que ter muita clareza do que a gente quer ser e que valores a gente quer propagar. E os influenciadores, sejam eles dos micro-influenciadores aos embaixadores de marca, como a gente tem hoje 3 grandes embaixadores, eles respiram e eu tenho uma confiança muito grande que eles falam dos valores de marca, eles conectam com o meu consumidor daquela forma. Então, acho que esse é o grande ponto quando a gente olha. A gente não olha o influenciador só pelo reach, ou pela audiência, ou pelo alcance. Esse cara, se ele seria uma boa marca para mim? Essa é a relação de confiança. E o influenciador, ele humaniza o que a gente está querendo fazer. Então, acho que é uma relação que, para mim, tem muito ganha-ganha se você olha muito nessa ótica. Acho que o ponto de atenção é que a gente está falando de ser humano. Então, eu também sempre brinco, olha, 9 da manhã está tudo bem, mas meio-dia ele pode ter mudado de ideia. E pode acontecer alguma coisa, como a gente, né, só olhar tudo que acontece. Porque, diferente de um R7, que eu sei que quando eu entro, é um portal de notícia, eu sei o que esperar dali. Eu sei que tem o filtro de curadoria de conteúdo. Eu sei tudo isso. O influenciador, ele também tem isso, mas ele também é um ser humano. E coisas acontecem com seres humanos. Então, a gente está falando muito aqui, né, do brand safety. Como é que a gente também olha esse influenciador com esse olhar de como é que a gente monitora o que está acontecendo, o ecossistema que ele está inserido, como é que a gente ajuda, às vezes, até mesmo ele, principalmente quem a gente gosta muito de apostar em novos talentos. Como é que a gente também está ali para apoiar aqueles novos talentos que estão despontando para que ele possa fazer coisas mais legais. Então, acho que esse é o grande desafio quando se fala de um influenciador, porque ele é um ser humano igual a gente, e coisas acontecem no meio do caminho, né? Sem dúvida. Excelente, Camila. E você, Edu? Eu complementaria, concordo com o que a Camila disse, mas eu complementaria que eu acho que tem 2 coisas, né? O primeiro é, ao invés de olhar para fora, né, e óbvio que muitas vezes a gente vai olhar para fora sobre a métrica de alcance, né, qual influenciador contratar para gerar conversas, né, do ponto de vista de engajamento, audiência, etc. Mas não só olhar para fora, olhar para dentro, né? Ou seja, dentro da tua rede, que influenciadores você tem, que porta-vozes você tem que você pode trabalhar a partir de uma nutrição de conteúdo, estimulando conversa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que vale dizer, e que eu acho que é um erro que algumas marcas ainda cometem, é querer fazer um briefing para um influenciador como se fosse uma propaganda, né?
E aquilo não vai ficar natural, né, na fala dele, né? Primeiro, não vai ficar natural. Segundo, não vai gerar o impacto de gerar conversa, engajamento, nem nada, né? Então, é óbvio que em alguns momentos você vai usar isso, né? Mas o quanto hoje o consumidor, dentro dessa lógica, né, ele sabe diferenciar o que é legítimo do que não é legítimo, né? Então, eu acho que o grande desafio hoje de uma marca, quando fala de influenciador, primeiro é olhar para dentro da rede, como eu já disse, né? E o segundo é entender que, mais do que ele falar de um produto, né? Muitas vezes o briefing fale do produto, ele fala do benefício, de qual valor aquilo gerou para a vida dele, o como, e às vezes essa linha é muito tênue, né? E o nosso papel aqui de marketing é mostrar que quando você está construindo percepção de marca, essa percepção de marca, essa reputação, ela desce para a conversão, né? E, de novo, tem um momento de falar do preço, tem um momento de falar do benefício, tem um momento de gerar preferência de marca também, né? Excelente. Só para complementar, eu adoro o ponto da Camila de que acho que primeiro olhar para influenciador e criador para além de métricas de mídia. Porque às vezes você tem um criador pequeno que vai trazer muito mais credibilidade para a atuação do que um grande. E aí você pode pensar através da mídia em como divulgar aquilo. Eu acho que o grande desafio, concordando com vocês, é equalizar processos de trabalho entre um ecossistema tão variado de grandes criadores e pequenos criadores, que acho que é aí que está um grande ponto de evolução desse ecossistema, seja via agência, seja criadores virando empresas, de como trabalhar com as marcas, garantindo que a linguagem e o conteúdo dele e a forma dele fazer está preservado, mas que atenda os desafios das marcas também. Acho que é neste processo que acho que existe ainda um caminho de evolução para que isso se torne mais sustentável no dia a dia nas operações de marketing. E que não fira a reputação das marcas. Exato. Acima de tudo. Legal, gente. A gente vai encerrar aqui. Queria agradecer imensamente. Foi ótimo o papo. Luciano, Camila, Edu, obrigado. Obrigado por terem vindo e pelo papo. Foi ótimo. Obrigado Valeu. pela oportunidade. Obrigada, gente. Queremos agradecer a participação do Luciano, Camila e Edu, que vieram do Rio, e Itabaiana, pelo riquíssimo painel. Agora gostaria de convidar para o nosso terceiro e último painel do dia com o tema Integrando ESG na estratégia de branding, desafios e oportunidades. Convido para o palco Daniel Aguado, diretor de marketing da Fundação Dom Cabral, Luciana Bulau, diretora da ABA e gerente executivo da marca da BRF, e Paula Saião, CMO do Banco do Brasil, que veio de Brasília para estar com a gente hoje. E na moderação, André Killing, presidente do Comitê de Branding e Conteúdo da ABA e Global Executive Market Manager Brand e Consumer Insights da Balduco e presidente do Comitê de Branding da ABA, que está promovendo esse evento. André, é com você. Obrigado, Sandra. Bom dia, pessoal. Um prazer dividir esse painel com vocês para falar de ESG integrado nas práticas de branding. Existe uma pesquisa que foi divulgada no final do ano passado que estabelece que 2 em cada 3 consumidores confia nas empresas para promover as transformações, né? O índice de confiança das empresas como instituições, ele é o mais alto para o brasileiro. O que nos traz também uma grande responsabilidade de honrar essa confiança, promovendo, de fato, transformações que são positivas, relevantes para a sociedade. E hoje, a integração de práticas ESG, ambientais, sociais e de governança, é um movimento crescente e cada vez mais central na construção de marcas. Então, queria começar ouvindo de vocês como cada um enxerga esse movimento nas suas respectivas indústrias, e temos aqui exemplos bem variados de indústrias. Começando por você, Luciana, como que você enxerga hoje esse movimento na indústria de alimentos? Eu acho que bom dia a todos. Eu acho que quando a gente fala de alimentos, é o ponto muito sensível da segurança alimentar, né? E quando você está colocando um alimento na mesa da sua família, é algo muito delicado, né? Você tem que garantir ali uma série de boas práticas que acompanham toda a cadeia de produção daquele alimento.
No caso da BRF, a gente leva isso muito a sério, né? O agronegócio aí, ele entra aí numa agenda negativa, mas, na verdade, é um dos setores que está muito avançado na prática de ESG, né? Até por uma questão de sobrevivência. Né? A BRF nós exportamos para o mundo inteiro, então, se você não tem as melhores práticas, você fecha mercados, literalmente. Né? Então, a forma como nós trabalhamos hoje o ESG dentro do branding é em 2 pilares. Né? Você tem o pilar corporativo, que nós temos aí as 2 marcas controladoras, BRF e Marfrig, né? Que aí elas puxam os temas, né, de melhores práticas e lideram esse discurso no setor. Né? Então, a BRF, por exemplo, foi menção honrosa aí na Conferência do Clima de Nova York. Ela tem práticas de rastreabilidade completa da cadeia, energia limpa, integração das comunidades onde a gente tem as nossas fábricas, bem-estar animal, né, que é um tema extremamente importante. Então, ela puxa essas temáticas de uma forma bem intensa. Já o pilar das marcas, a gente não trata dos temas especificamente, mas a gente aborda muito a questão do consumo consciente, né, e da transparência. Então, o Sadia, por exemplo, a transparência é um pilar, é uma diretriz de marca. Então, eu abro literalmente a cozinha, o que nós somos perfeitos ou não. Né? Por exemplo, agora a integração desse novo selo de Friend of Packaging, né, que chama de teor de sódio, gordura. Nós temos 70% do portfólio sem selo de alto teor. Né? E a gente fala muito claramente quais são os outros porcentos que não temos e por quê. Né? Então, também as práticas de reciclagem de embalagem, né, de diversidade refletida na nossa comunicação, isso a gente também tem práticas muito importantes disso. Enfim, são todas as boas práticas aí que permeiam, que não podem ser um discurso, eles têm que literalmente estar alicerçados na prática. Né, e no que a gente entrega para o consumidor. Muito bom. Você, Daniel, num mercado completamente diferente. Totalmente distinto, né? Acho que o mercado de educação e, no caso da Fundação Dom Cabral, de educação executiva, a nossa responsabilidade vai para além da marca. Né? Nós somos, eu costumo dizer, uma indústria de transformação. Né? Então, a gente recebe ali um líder, um indivíduo que vai passar por um processo de transformação para depois impactar a organização e impactar a sociedade onde ele atua. Então, para a gente, a marca ela tem que refletir de maneira muito evidente o que a gente pratica dentro das nossas metodologias, dentro dos nossos produtos que a gente oferece para o mercado, e tem que ser uma crença naquilo que a gente faz. Né? Então, quando você olha o papel do líder dentro da organização, a gente, na fundação, precisa exercer aquilo na sua potência máxima também. Então, acho que muito por conta da reputação que tem que ser construída, é um segmento que exige essa reputação, mas como que eu vou dizer para um líder ou para uma organização que ele precisa ter práticas éticas, que ele precisa ter questões de equidade, diversidade dentro da organização dele, se eu, na minha instituição, não pratico? Então, a gente tem como premissa, nós praticamos, nós exercitamos, nós nos policiamos muitas vezes, porque às vezes é um exercício contínuo para que aquilo aconteça, mas para que a gente consiga levar isso de forma crível para o nosso cliente, para o nosso participante e para a sociedade, porque nós somos cobrados pela sociedade também daquilo que a gente faz. Né? Muito legal. Eu gosto muito quando você destaca do ser, né, antes de comunicar. Conversa um pouco com um ponto que a Camila trouxe no painel anterior, do Walk the Talk. A gente vai voltar nesse ponto, mas, Paula, oportunidades, desafios do segmento do mercado financeiro hoje à frente do Banco do Brasil. Então, boa tarde, bom dia, né? Quando a gente fala do setor financeiro e a gente fala do Banco do Brasil, a gente está falando de uma marca que se confunde um pouco até com a história do Brasil, né? Então, a gente se orgulha muito de ter trabalhado para passar essas transformações todas e esses desafios, né? Então, o banco tem instituído, né, a sustentabilidade como um movimento,
né, que permeia todas as áreas em que a gente precisa, né, atuar para poder depois o marketing poder falar. Então, a gente leva isso como um movimento em uma atuação muito grande, com um propósito que é um propósito de Brasil, né, de transformação de um país. Então, quando a gente fala do agro mais inteligente, com tecnologia, quando a gente fala da relação com os municípios, quando a gente fala da diversidade, a gente tem 120 mil funcionários. Eles devem espelhar a sociedade brasileira. A gente tem experimentado agora, depois de 215 anos, a primeira presidente mulher. Isso causou uma transformação imensa e os números já são impressionantes, né? Porque, através dessa diversidade, a gente consegue entender melhor a sociedade, entender melhor quais são os problemas dos nossos clientes e construir produtos sustentáveis, produtos que nos levem por mais 200 anos. Eu acho maravilhoso porque você traz a diversidade, na verdade, sob a ótica da representatividade que o banco tem. Ele refletir como um banco que representa a sociedade brasileira, refletir a composição da sociedade e o movimento do banco nessa direção, né? Muito significativo nesse momento. Perfeito. Imagino que exista uma evolução cultural muito importante por trás. E falando da comunicação do banco, da forma de pensar produtos, da forma de estruturar essa relação com o consumidor, como que essas práticas hoje vêm sendo pensadas, integradas, quando a marca chega ao consumidor? A gente tem trabalhado em cima de territórios que são além do core, né? Por essa missão dupla, vamos dizer assim, né? Costumo dizer que o banco é a parceria público-privada mais bem-sucedida que esse Brasil já viu, porque essa missão e esse propósito é muito forte, né? E é tudo numa escala muito grande. Então, a gente tem trabalhado há anos com o território da cultura, né? A gente tem trabalhado também com o esporte, a gente tem trabalhado o território da inovação, né, em todas as áreas. Então, a gente traz isso como estratégia de marca, né, e com investimentos constantes, né, o que a gente entrega além para a sociedade, né? E isso tem transformado muito a maneira de lidar com os nossos clientes, né? Na estratégia de marca também uma missão muito forte com as novas audiências, porque quando a gente fala de sustentabilidade, é essa geração que vai consumir esses produtos, que muitas vezes vão ser mais caros, né? Porque produtos sustentáveis têm um custo mais alto. A gente precisa de investimento e a gente precisa de investir também, né, nessa popularização do tema, vamos dizer assim, né, que, com certeza, vai fazer diferença na escolha de uma marca para essas novas audiências. Não, maravilhoso. E você fala da audiência, e falando de audiência, né, Daniel, você tem como um público, sendo, né, uma instituição de educação, empresas, você tem os alunos, você tem a sociedade também como um todo. Como que o banco enxerga essa relação e como que as práticas ESG são pensadas entre essas audiências? Como que vocês vivem isso dentro da Dom Cabral? Acho que é um tema muito relevante para a gente. Nós somos uma das melhores escolas de negócio do mundo. E uma das únicas que possui 3 verticais de educação. Uma educação executiva, que é essa para as organizações, para o desenvolvimento das organizações. Uma educação acadêmica, que são esses programas acadêmicos de longa duração. E a gente tem uma vertical de educação social, porque a gente acredita realmente no trabalho do topo à base da pirâmide. Então, eu preciso desenvolver as organizações, os indivíduos, mas eu preciso desenvolver a sociedade, com a mesma excelência, com a mesma metodologia. Então, quando a gente olha isso depois na execução da comunicação, na execução de marketing, é como eu garanto que essas 3 coisas se conectam e geram valor para todo mundo. Então, um alto executivo que está num programa nosso de altíssimo valor, módulos internacionais, ele precisa ver muito valor naquilo que a Fundação faz para uma organização sem fins lucrativos, para uma organização que precisa se desenvolver para captar recursos.
ele precisa ver valor no trabalho que a gente faz para o empreendedor individual, que ainda está numa etapa de desenvolvimento como empreendedor muito atrás dele, que é um alto executivo, uma alta executiva dentro de uma organização. Então, a gente tenta fazer com que esse portfólio trafegue de maneira muito natural dentro dos nossos produtos, mas que isso vá para fora de maneira muito consistente, assim, tomando muito cuidado de não prometer aquilo que a gente não é capaz de entregar, reconhecendo, acho que é um ponto aqui importantíssimo, assim, reconhecer onde estão as nossas vulnerabilidades e como que a gente está trabalhando para lidar com elas, porque tem coisas que parecem simples para algumas marcas, para outras são mais complexas. Como que a gente lida com essas nossas dificuldades e como a gente também dá transparência para os nossos consumidores dessas dificuldades que a gente também enfrenta, né? Imagino que deva ser um desafio, né? Você tem um currículo voltado para marketing, finanças, uma série de campos mais tradicionais, talvez, dos negócios, e você tem agora um trabalho de trazer o ESG como, obviamente, um posicionamento da marca para fora, mas como uma parte do produto que você vende, que passa também por não apenas explicar, mas estabelecer a importância disso para os negócios de hoje. Como que isso acontece? Como que você enxerga essa valorização, essa equiparação entre ciências que não são necessariamente tão do mesmo tempo numa escola de negócios? Eu acho que para a gente tem um pilar muito importante no nosso modelo de aprendizagem, que é o entendimento de que o progresso e a performance precisam caminhar de maneira integrada. Eles não caminham de maneira equilibrada. Então, a gente hoje fala muito da integração entre a performance, que foi onde, durante muitos anos, as escolas de negócio pautaram o desenvolvimento das organizações e das lideranças, e agora a gente está olhando qual é o impacto disso para o progresso. Então, a gente precisa ajudar o progresso da sociedade. Como que a gente leva esse conhecimento todo que a gente deu para as organizações e para os indivíduos em performarem melhor, em terem mais ética na gestão das suas organizações, e como que a gente vai caminhar para ajudar o desenvolvimento da sociedade? Como que isso a gente precisa despertar nessas pessoas que estão lá na Fundação Dom Cabral a importância dela sair dali um profissional capaz de entender o papel dele como indivíduo, o papel dele como líder dentro de uma organização e o impacto dele na organização para a sociedade. Isso é um trabalho, a gente vem discutindo isso ao redor do mundo com outras escolas, que, por exemplo, num país como o nosso, é indispensável que uma escola como a gente faça, porque a nossa sociedade ainda depende desse tipo de esforço, né? Não adianta a gente só delegar isso a outras instituições. É nosso papel como indivíduo, nosso papel como organização. Então, eu acho que conseguir fazer com que performance e progresso caminhem de maneira integrada é um grande desafio nosso lá como instituição também. Legal. E, Luciana, a BRF é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Você citou um pouco da preocupação com a cadeia, com os processos. Mas do produto para frente, hoje vocês estão presentes em muitos países diferentes, com valores, com contextos sociais diferentes. Como que é esse desafio de incorporar as práticas ESGs em estágios tão diferentes de sociedade? Como que vocês estabelecem o que é crucial e que vai ser inegociável e como vocês estabelecem um roadmap de evolução num ambiente que acaba sendo tão diverso como esse? Eu acho que você comentou dessa liderança ambidestra, né? Que é um olho na performance, um olho no progresso. Eu acho que até a nossa empresa controladora Marfrig traz muito esse olhar de futuro, né? Eles já pensam sobre uma prática de agronegócio sustentável há muito tempo. A BRF também, a gente nunca abriu mão do cuidado com o pequeno produtor, né? Eles são parceiros, né, muito importantes, que aplicam ali as nossas melhores práticas. Então, eu acho que hoje em dia é muito bacana de ver que o ESG ele não é um discurso bonito para as marcas mais, né? As empresas que são sérias e se preocupam com a cadeia, elas já têm isso incorporado no DNA.
né, de tudo aquilo que a gente faz, desde desperdício, por exemplo, nós temos uma política de não desperdício, né? Então tem um aproveitamento do animal, e você estando exposto ao mundo, você está lidando com realidades extremamente diferentes, né? Então a Sadia, por exemplo, nós somos líderes no Oriente Médio, países riquíssimos, mas ao mesmo tempo estamos presentes em toda a América Latina, África, Europa. Então tudo isso você tem que olhar para o mundo inteiro. Então nós temos áreas inteiras lá, né, com esse olhar aí do que tem de melhor, trazendo, né, falando do painel anterior aí, trazendo as questões de segurança alimentar, de inteligência artificial, para melhorar realmente, né, essa entrega. E aí eu coloco como ponto crucial também as marcas estimularem um consumo cada vez mais consciente, porque, como a Paula falou, a sustentabilidade tem um custo, né? Então, eu acredito muito mais que a mudança virá sobre uma pressão da demanda, né, sobre as empresas, do que por legislação, né? O consumidor cobrando as empresas de melhores práticas e fazendo escolhas mais conscientes, olhando para trás para essa cadeia, né, que rastro, né, essa empresa deixou para produzir esse alimento ou esse produto. Eu acredito que essa vai ser a grande transformação, né? Ainda num país como o Brasil, o preço acaba ganhando uma relevância. Então, quanto mais essa consciência crescer, eu acredito que vai ser o grande salto do ESG. Se eu puder complementar, além disso, os investimentos, né, que precisam ser feitos, os subsídios, e a gente com essa dualidade entre o público e o privado, né, com uma relação muito forte, trabalhando com o governo, a gente precisa investir, né? Então, ter esse olhar mundo e fazer com que investimentos sejam feitos também no Brasil para a preservação, eu acho que complementa um pouquinho aí do que a Lu falou. E eu imagino, Paula, que deva ser um desafio muito grande implementar essa evolução numa instituição do tamanho do Banco do Brasil. Hoje, como vocês gerenciam essa evolução, né? Tanto nas práticas internas, para que elas possam, de fato, aparecer para o consumidor de forma legítima e verdadeira? A primeira coisa numa empresa de 120 mil funcionários, a gente precisa, antes de querer conscientizar a sociedade, fazer uma conscientização interna, né? A gente precisa fazer com que as fábricas de produto, né, elas pensem ali em cima da diversidade, em cima das diferentes, né, da diversidade que é o Brasil. Então, eu acho que esse trabalho para dentro, e aí, de novo, né, a gente vive uma mudança cultural muito grande, porque uma mulher na presidência a gente não tem precedentes, né? Então, assim, a gente está vivendo isso agora, a gente encontra aí algumas barreiras, mas a gente avança, né? E a gente conscientizar o público interno, primeiro, e ter um diálogo franco com o público interno, inclusive com relação a resultados, né, é muito importante para a gente conseguir seguir para fora, né? Acho que a gente falou muito aqui do walk the talk, e é isso, a gente é hoje considerado, né, pelos níveis de governança, pela parte social e como a gente tem conduzido também a ambiental, olhando para os biomas, o banco mais sustentável do mundo, né? Então, isso, para nós, é um título, mas é uma missão um pouco maior, né, quando a gente fala de mundo. E aí, conscientizar todo esse corpo funcional, né, fazer com que todo mundo trabalhe para esse propósito, é um dos nossos maiores desafios. É muito bom. Tem um conceito de inovação que é muito famoso, que é do MVP, né? Do menor produto viável para testar, para aprender. Em comunicação, tem um que eu traço, que é um paralelo, que é da menor verdade viável, né? O que a gente, como marca, como organização, consegue externalizar como promessa para o consumidor, uma promessa da marca, e que seja, de fato, viável, porque a gente vive hoje num contexto hiperconectado, de muita transparência, de muita exigência, né? E quando a gente fala de ESG, acho que em todos os campos, em todas as letrinhas, no E, no S, no G, existem
milhares de oportunidades, né? E entendo que abraçar todas ao mesmo tempo acaba sendo um pouco impossível. Então, dentro de uma lógica de qual que é a verdade da minha marca, que é viável dentro desse território de ESG, para onde eu movo essa marca? Eu vou começar pelo ambiental, eu vou começar pelo social, ou vou começar por ambiental e por social, vou pela governança. Como que vocês hoje estabeleceram o que são os caminhos fundamentais das marcas que vocês gerenciam e como que isso é revisado, atualizado, como que isso evolui como um posicionamento de marca viável para o consumidor? Eu acho que é muito no estabelecimento das metas, né? A gente realmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que quando a gente tem uma agenda 30, quando a gente tem uns compromissos e esses compromissos são claros e transparentes, onde que a gente está, onde que a gente quer chegar, como é que a gente faz essa transformação nas diferentes perspectivas, pessoais, financeiras, né, de concessão ao crédito, da diversidade. Então, o banco tem uma relação de 12 compromissos, que são públicos, e a prestação de conta disso também é de forma muito transparente. Eu vejo exatamente como a Paula colocou, você tem que fazer algumas escolhas, assim, né? Não tem como. E acho que parte das escolhas se vincula à estratégia daquela marca e daquela instituição e como que você é capaz também de gerar impacto efetivo naquilo que você vai se propor a fazer. Então, para a fundação, a questão social é uma questão muito relevante. E a gente olha para isso medindo o impacto que a gente é capaz de gerar, ou pelas bolsas que a gente concede, ou pelo trabalho que a gente realiza na sociedade, mas é onde a gente consegue tangibilizar. Eu faço outras coisas que orbitam o ESG, faço. Eu sou uma escola que neutraliza carbono, tal, mas isso é um pouco inerente ao eu querer estar no mercado que eu atuo. Agora, o social é um posicionamento, uma escolha que a gente tem como instituição. Então, como a gente escolheu, a gente olha para isso com disciplina, a gente olha para isso com metas. Disciplina na estratégia. Com indicadores na estratégia. Então, eu acho que é muito difícil quando a gente olha algumas marcas tentando se propor a fazer muita coisa. O difícil é fazer muita coisa com excelência, né? Então, talvez acho que a reflexão é um pouco olhar onde eu impacto mais e que eu posso atuar de maneira muito mais concreta, dando resultado efetivamente, não só discurso, né? Onde eu dou resultado efetivamente. Na BRF, né, olhando o lado corporativo, nós temos 3, integridade, qualidade e segurança, que nós chamamos de princípios inegociáveis, né? Então, se não tem ou, né? É né? Não tem um em detrimento do outro, né? É uma fala constante dentro da organização. E o pilar, por exemplo, no pilar corporativo, hoje a BRF é a maior empregadora de refugiados, né? Então, isso traz uma responsabilidade enorme até dentro da cultura, né? Então, por isso, lá não tem ou, né? Os 3 têm que caminhar naturalmente, por sermos uma empresa de alimento, a questão de meio ambiente, saudabilidade, ganha muita relevância, né? E aí, como marca, a gente incorpora tudo isso, né? Não só no discurso, mas na prática, e agrega uma visão de diversidade, né, de cuidado ali com detalhes mesmo, detalhes de campanha. Uma marca, a Sadia é uma marca que está em 9 em cada 10 lares, então não tem uma escolha a fazer, né? Eu tenho que representar todos. Então, acho que essa é uma forma bem abrangente de lidar com o tema. Legal. Daniel, você falou de metas e resultados, né? Hoje você tendo na Fundação Cabral como um produto a educação, como que vocês hoje mensuram o impacto dessas iniciativas ESG, tanto para o público como para o valor educacional, né, para a formação
de profissionais que está saindo de lá. Como que vocês acompanham e mensuram essas evoluções das práticas ESG por lá? A gente tem indicadores que são indicadores mais duros, né? Então, quantidade de bolsas que eu viabilizo hoje para a sociedade. Isso é um indicador duro, mas eu tenho que ter controle sobre isso para garantir que eu, cada vez mais, consiga oferecer bolsas de estudo. A gente tem fundos de captação de recursos para viabilizar esses programas que tocam a educação social. Então, a gente tem indicadores que monitoram a nossa capacidade de buscar recursos. E quando a gente olha o que toca aos nossos participantes, a gente também acompanha muito a trajetória deles após passarem por programas da Fundação Dom Cabral. Qual foi o caminho que seguiu? Por onde isso enveredou? Por onde as organizações desses indivíduos estão caminhando? Eles retornam à fundação com propósitos de impacto na sociedade? Então, a gente tem iniciativas, a gente tem uma iniciativa que chama Imagine Brasil, que discute com a sociedade qual é o caminho que a gente quer para o futuro do nosso país, e a gente vê que quem são os aderentes dessa iniciativa? São esses participantes da Fundação Dom Cabral. São lideranças que voltam para suas organizações e falam: a nossa organização precisa gerar alguma ação de impacto para o futuro do país. Então, ele volta para a nossa instituição para dizer: agora eu aprendi, eu entendi como eu faço na minha organização e agora eu quero fazer isso para a sociedade. Então, para a gente é um indicador muito forte esse chamamento, eu diria assim, que é voltar para a nossa instituição e dizer: agora me ajuda a fazer algo maior pela sociedade. Então, a gente vai acompanhando essas trajetórias, porque para a gente isso é um indicador de... primeiro, não é só um processo de sensibilização. Educação é você se sensibilizar, refletir, escutar o outro, é você ter a capacidade da multiperspectiva, mas é também você aplicar. Né? Só a teoria não vai te ajudar em muita coisa. É a teoria e a aplicabilidade daquilo que a gente está estimulando nas pessoas que estão passando pela nossa instituição. Legal. Então, vocês acompanham, de fato, os alunos que saem, o resultado que isso gera e para onde que essas decisões que eles estão tomando, sendo influenciados por vocês, está levando a sociedade. Muito legal. Para a gente se encaminhar para o final, a gente tem uma audiência hoje de profissionais de marketing, diferentes estágios, diferentes empresas, não só de marketing, né? Eu queria dar oportunidade para vocês passarem um conselho para quem está começando ou para quem está no estágio ainda anterior nessa jornada de incorporar práticas de ESG, de entender, de aplicar para o consumidor. Que conselhos vocês dariam para quem está começando esse desafio, que é complexo, que é gradual, como todos vocês destacaram aqui? Lu, o que você falaria? Eu acho que o maior conselho é o compromisso com a verdade. Né? Eu acho que eu vejo muita espuma e, às vezes, o mundo hoje é transparente. Né? A rede social nos trouxe isso. Todo mundo é um pouco repórter. Né? Então, o consumidor ele tem acesso a muita coisa. Então, não entre no tema se você não tem um lastro de verdade. Né? Eu acho que esse é o principal conselho que eu dou para todos os profissionais. Assim, tenha muita veracidade nas informações e nas mensagens que você quer transmitir, para não serem só um elemento de branding, mas serem realmente algo incorporado dentro das organizações onde vocês atuam. Bem rapidinho, Daniel. Eu falaria da escuta ativa, assim, manter uma escuta ativa do que está acontecendo na sociedade, do que está acontecendo com o seu cliente, e isso vai ser capaz de te ajudar muito a incorporar aquilo que é viável para a sua marca. Na minha opinião, enfim, complementando, né, todas as verdades que foram ditas aqui pelos meus colegas, mas é esse mapeamento do risco mesmo, porque a gente vive essa transformação. Né? Muitas empresas estão no estágio de transformação. Então, saber, né, ter consciência, né, de quais os riscos a fazer uma comunicação, estar preparado, né, que aí não é deixar de falar, né, mas, é claro, falar com verdade, mas estar também com esses riscos todos mapeados para dar as respostas, porque as perguntas vão vir. Né? Paulo, obrigado. Daniel, Luciana, foi um prazer aprender e me inspirar com vocês. Agradeço em nome da ABA, do Comitê de Branding e Conteúdo.
por estarem aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigada Obrigado pelo a convite. vocês. Obrigada. Daniel, Luciana, Paula e André, agradecemos a sua participação, encerrando este evento com um tema e um debate tão importante. Que encontro rico nós tivemos ao longo de toda esta manhã aqui nos estúdios da TV Record. Nós nos vemos no último evento da ABA de 2024, é o ABA Summit 65 anos, em 29 de outubro, no espaço Fundação Dom Cabral. Não deixe de se inscrever no site da ABA. Espero ver vocês lá. Até lá, uma boa tarde.